23 prefeitos eleitos de cidades do estado de São Paulo correram o risco de não tomar posse dos cargos ao terem os registros analisados pela Justiça Eleitoral. Na macro-região, o chefe do executivo de Guaíra, Zé Eduardo, não pôde assumir a administração porque é investigado na Operação Golpe Baixo. Em Orlândia, Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto, que concorria à reeleição, acabou inelegível pouco antes do período eleitoral após determinação judicial, ficando de fora do pleito de 2020. A gente segue falando sobre este assunto com a macro-região integrada em tempo real. Via internet está o cientista político José Elias Domingos. Em Araraquara, o administrador público Gustavo Matar. E em Franca, o advogado José Antônio Martos. Bom, começo via internet com José Elias Domingos, o cientista político. Professor, o quanto começa ruim o 2021 para essas cidades que não têm prefeito ou estão com prefeitos interinos? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui novamente. Realmente, a cidade fica prejudicada de uma forma geral, né? Quando a gente já entra num ano de mudança, né? Numa gestão, por exemplo, ou mesmo de reeleição, e você não tem um prefeito e você muitas vezes também não tem uma chapa inteira. Quem sai prejudicado de fato são os eleitores. O mais importante toda essa conjuntura é a gente lembrar que quando a gente vai fazer o voto, quando a gente vai escolher um voto, a gente tem que ter ciência, de fato, de qual a vida pregressa daquele candidato. A gente tem que analisar muito bem isso, porque o candidato, ele não só concorre sozinho, ele concorre junto, por exemplo, com o seu vice-prefeito, é uma chapa completa. E quando a gente pensa numa transição, numa possibilidade de renovação política, e a gente vê muitas cidades que vão entrar o ano sem prefeito, a gente não tem possibilidade, por exemplo, de debater projetos que são importantes para a construção da vida da cidade, sabe? Então, isso é um problema muito grave, é uma questão muito séria que envolve não somente a dinâmica política da cidade, de uma forma geral, mas a forma como é conduzido o voto. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Ok, então agora vamos a Araraquara com o administrador público Gustavo Matar. Professor, Trabiju teve problemas também nas eleições, né? Um problema no registro do prefeito e, portanto, novas eleições serão realizadas em março deste ano. O quanto a gente pode dizer que teve prejuízo não só político, mas também prejuízo de dinheiro, né? Porque uma nova eleição vai ser realizada. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, feliz ano novo para todos aí. Essa situação, não só o dinheiro envolvido, o tempo perdido de fazer uma nova eleição, mas a gente tem um risco de pandemia, né? Essas pessoas que votaram vão se arriscar novamente. Aí espero que todos que votaram votem a voltar e exerçam seu direito, sua obrigação. A gente pode destacar nesse caso específico de Trabiju a lentidão da justiça, né? A moralidade para a punição desse candidato prefeito. Tá? Foi a conta dele de 2012 não foi aprovada as contas públicas da prefeitura de 2012 não foram aprovadas e só agora que a gente está vendo essa sanção. Então, no futuro a gente precisa ver se a gente consegue, de certa forma, deixar esse processo todo mais rápido, né? De controle para poder tirar um político, um candidato, antes de ter esse impacto na eleição. Uma coisa que eu posso destacar também em relação às dificuldades que a cidade vai ter, complementando o colega, é que quanto mais organizada essa cidade estiver em relação a planejamento e a poder que os servidores e funcionários públicos tenham na gestão, menos ela vai sofrer com essas mudanças abruptas, né? com essas trocas de gestores. Então, se você tem um bom planejamento, tem um orçamento bem feito já do ano passado para seguir, você tem servidores que estão já tocando a prefeitura, já estão tomando as decisões ali. Isso vai facilitar com que, mesmo o presidente da Câmara assumido interinamente, que tenha uma gestão boa nesses 3 meses, até que saia de fato o novo prefeito eleito. Então, a cidade tem um prefeito interino, como o senhor disse, presidente da Câmara, 2, 3 meses de mandato. Dá para fazer alguma coisa? O
presidente da Câmara, nas várias cidades que eu já vi acontecer isso, ele tem que ter um pouquinho de sensatez, que ele vai pegar uma coisa em movimento, um barco que está andando, e ele tem que levar para outro ponto. Não dá para fazer grandes projetos, grandes alterações. Se ele conseguir manter o funcionamento do que já está acontecendo na prefeitura, né, pagar 13º se precisar, fazer as primeiras licitações necessárias por ano, realmente não tentar inventar a roda. Você precisa fazer que ela gire até chegar no último mês aí. E também em algumas cidades eu percebo que às vezes não é o caso específico, eu estou falando no geral, às vezes o presidente da Câmara, o prefeito interino, ele fica com desejo de continuidade, né, de seguir como prefeito depois de eleger alguém do partido dele, um desejo de continuidade. E aí tem que ter também essa serenidade, essa compreensão na hora de trocar de gestão, né? Ele está lá cumprindo uma função. Hoje também a gente nota que as decisões que acontecem de cassação de prefeito, elas mantêm mais o prefeito no cargo para evitar essas transições muito grandes. Então, o presidente da Câmara, o prefeito interino, tem uma função muito importante, mas ela é temporária, é fazer com que tudo corra bem até chegar ao novo prefeito. Com certeza. Bom, agora vamos a Franca conversar com o doutor José Antônio Martos, advogado. Bom, falamos de Trabiju, aí mais pertinho de Franca teve o caso de Guaíra, onde prefeito e vice-prefeito foram reeleitos, mas estão afastados por conta de operações, investigações. O quanto isso traz prejuízo para a cidade? Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente essa situação é uma situação que incomoda muito por conta da insegurança gerada, mormente em face das decisões judiciais que alcançam esses casos, né? Na verdade, o município ele fica com uma gestão provisória, porque quem assume efetivamente ele não vai abraçar aí grandes ideias, grandes projetos, porque sabe que a qualquer momento ele pode sair daquela posição que ele está, daquele cargo que ele está. Então, grandes obras, grandes projetos, grandes investimentos, decisões às vezes importantes em áreas sensíveis, no momento inclusive que a gente está vivendo aí, diante dessa pandemia, e que o gestor público precisa de agir, precisa de tomar providência, isso tudo de certa forma fica comprometido, ainda que tenha lá, né, pessoas capacitadas na presidência da Câmara. Na verdade, ele sabe que aquela situação dele é uma situação temporária, uma situação provisória. E isso é fruto das leis casuísticas que a gente vai encontrar no país, né? Na verdade, o que acontece? Nós observamos que a cada eleição a gente tem uma legislação que de repente vai abordar um determinado aspecto, um determinado tema de forma diferente daquelas eleições anteriores, né? Então, essa desconstrução do sistema, diríamos assim, eleitoral para atender interesses que são momentâneos, ela acaba levando aí vários conflitos de interesses para os nossos tribunais. E isso vai repercutir depois na insegurança das decisões jurídicas e, consequentemente, vai afetar a população dessas cidades. Exatamente, essa insegurança só traz prejuízo realmente. Falar com o Zé Elias novamente. Zé Elias, o Brasil vive uma crise política tão grande que esses problemas com candidaturas acabam passando até despercebido pela população. Isso não deveria ser assim, né? Não, de forma nenhuma. A gente vive, de fato, um momento que é um momento de descrença com a política e um momento de descrença com a representação política mediante a prática do voto. E isso reverbera diretamente na qualidade do legislativo, por exemplo, na qualidade daqueles que vão ocupar o cargo do executivo. Então, essa pane política que a gente vem vivendo, e é uma pane provavelmente a mais grave desde a redemocratização, né? Desde o período de abertura política pós-1985 e também com a Carta Magna de 1988. Então, os municípios brasileiros, eles ainda vão se ajeitando
um pouco dentro dessa dinâmica democrática. E você se ajeitar na dinâmica democrática é você se familiarizar com a cultura política da prática democrática. E isso também tem a ver com o voto. Então, esses casos específicos são casos que geram um certo alerta, né, um certo incômodo, porque nós estamos falando de gestão do município. Nós estamos falando de uma virada de ano, de uma perspectiva de elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual. Então, a vida do município, ela é organizada dentro dessa dinâmica da política. Quando a gente tem peças faltando, a gente fica com a impressão de que talvez certos tipos de práticas políticas e projetos constituídos a longo prazo, eles não vão ser implementados. É aquilo que o colega falou. A gente fica com um sistema um pouco defasado e um pouco pendente dentro da sua organicidade. Então, mais do que nunca, essas pendências, elas precisam ser resolvidas no âmbito legal, mas eu volto a frisar, é importantíssimo a gente analisar todo um contexto do que significa uma lógica eleitoral, do que significa um peso de um voto e de o que representa você estar consolidando, estar dando um parecer para alguém que no ano seguinte vai te representar, porque isso vai afetar diretamente a sua vida. Esse ponto é fundamental a gente sempre frisar nessa dinâmica democrática que a gente vive e que a gente vem aprendendo aos poucos, né? Então, Zé Elias, você falou bastante do voto. Precisa que o eleitor seja responsabilizado por essas barbaridades que a gente tem visto, principalmente aqui na nossa macro-região? Na realidade, o voto em si, ele é responsabilidade do eleitor. Claro, ninguém pode ser culpabilizado, por exemplo, pela má conduta de alguém que durante quando você estiver ocupando o cargo público, né, enquanto agente público eleito, ele tem uma má conduta, obviamente. Mas é sempre bom frisar, o Jornal da Clube vem enfatizando isso há muitos anos. O voto ele é importante, mas o voto ele tem toda uma constituição que envolve também uma análise em profundidade. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade para fazer isso. Por exemplo, quando você vai fazer o voto numa chapa para prefeito, você tem que estar ciente de que você não está votando somente num prefeito, mas também num vice-prefeito. E numa situação como essa, onde algumas prefeituras, onde algumas cidades, o prefeito ele está sendo destituído, ele foi cassado, o vice vai assumir. Então, o vice ele vai assumir dentro de um projeto geral. Ele pode ser de um partido diferente, mas o projeto é um projeto geral, sabe? Então, essa fórmula, que não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula de responsabilização, também cabe ao eleitor, sabe? Então, isso a gente vem trabalhando um pouco, porque cada vez mais o intuito de cobrar politicamente dentro do controle social da política perpassa também uma responsabilização sobre a importância do voto. Exatamente. Bom, vamos voltar a Araraquara com o administrador público Gustavo Matar. Quando o político eleito ele tem problemas na justiça comum ou na justiça eleitoral, corre o risco dele se preocupar mais com o pessoal dele, com a vida pessoal, do que com as responsabilidades do município? Sem dúvida, isso pode prejudicar muito a gestão como um todo. A energia que seria gasta com projetos importantes para a cidade acaba sendo gasto para a proteção dele. E aí a gente fala de CPMI-da, né, Comissão Parlamentar de Inquéritos, que são abertas nessas prefeituras, aprovação de contas, defesas. Então o prefeito ele está com a cabeça em outro lugar, né? Ele vai lá viajar para Brasília, por exemplo, para se preocupar com a defesa dele, ao invés de estar indo lá para buscar recursos para o seu município. Isso acaba realmente atrapalhando muito a gestão, tá? Agora, o Jornal da Clube tem mostrado a exaustão, esses casos de possíveis corrupções. Hoje, todo mundo tem um celular, um computador, acompanha as notícias 24 horas. E mesmo assim, por que a velha política não morre? A gente, de certa forma, tem uma extensão com os nossos representantes aqui, né? E a população, ela, apesar de ser informada, bem informada, ela muitas vezes encontra informações conflitantes ali dentro dessas redes. Então, a tal das fake news, né? E a busca da verdade acaba sendo uma preocupação. A gente tem um excesso de informações ali em cima do eleitor, ele não sabe mais o que é certo, o que é errado. O jornalismo acaba tendo uma função cada vez mais importante para definir isso, o que é fato, o que é fake, né, o que é mentira.
mas a gente nota que existe, igual o colega falou, também uma baixa adesão em muitas cidades. Teve muita gente que deixou de votar. A gente entende que tem um problema da pandemia, que a gente estava num período, né, tá num período muito excepcional, mas tem uma tendência agora, e acredito que cada vez mais, da gente ter que fazer uma campanha para o pessoal voltar a participar, voltar a votar, né? E a votação em si não é suficiente. Você votar uma vez cada 4 anos não é o suficiente para o exercício pleno da cidadania. Então a gente precisaria de cidadãos cada vez mais engajados, inclusive por meio dos aplicativos, dos celulares, né? Não só recebendo essas informações, mas também trabalhando ali tanto para o controle como a participação popular. Então, hoje em dia, todo mundo consegue ali, de certa forma, fazer uma denúncia, representar, colocar uma ideia para o seu município. Ok, vamos à Franca agora falar mais uma vez com o doutor José Antônio Martos. As contas de um município não recebem a atenção devida da população. Só que elas, quando recusadas, quando reprovadas, podem causar uma perda de um mandato. A população deveria se atentar mais com as contas dos municípios? Sem dúvida. Hoje, inclusive, por imposição legal, os gestores têm que colocar essas contas de maneira clara à disposição da população e da comunidade através do portal de transparência. Talvez a gente tenha que pensar num projeto de educação do cidadão, exatamente para ter acesso a esse portal de transparência e acompanhar aquilo que vem sendo feito por aquele gestor em quem ele confiou o voto. Existem já alguns segmentos da sociedade que trabalham nesse sentido, como a gente tem aqui no caso algumas organizações não governamentais na cidade de Franca, que de certa forma vem fazendo esse acompanhamento e um acompanhamento efetivo, constante das contas municipais, né? E via de regra, quando acabam detectando qualquer coisa, esses dirigentes dessas organizações não governamentais acabam noticiando isso ao Ministério Público para eventuais providências. É lógico que tem que tomar muito cuidado com isso por causa, às vezes, dos interesses políticos de poucos, né? Que estão mais interessados na sua projeção, numa eventual denúncia, do que no fundamento dela. Isso tem que ser feito de maneira cuidadosa, é assim que a gente imagina que deva ser feito. É isso. Bom, integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube o cientista político José Elias Domingos, em Araraquara, o administrador público Gustavo Matar, e em Franca, o advogado José Antônio Martos. Obrigado a todos.